Hello, aqui Luiz Carvalho. Você já percebeu como que muitas vezes a gente dá valor para aquilo que é grande, aquilo que é visível, chamativo, moderno, mas a gente esquece que para Deus, até os pequenos gestos têm um peso eterno. Às vezes a gente pensa que só os grandes sacrifícios importam. Só que a palavra de Deus, nós vamos ver aqui hoje, ela mostra para a gente que até um punhado assim de farinha pode tocar o coração de Deus. Então hoje nós vamos mergulhar em Levítico capítulo 2, onde Deus ensina sobre a oferta de manjares. Como que era essa oferta de manjares? Uma oferta simples, feita de farinha, de azeite, de incenso, só que com muito significado para a nossa vida hoje ainda, apesar desse livro ter sido escrito em 1440 a.C. Então simbora, mas antes de avançar, já se inscreve no nosso canal, não está inscrito ainda? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os seus amigos e não esquece também de participar do 5am, aqui embaixo tem um link de todas as salas, é um grupo gratuito de oração que se reúne todos os dias de manhã, compartilha a palavra, estamos estudando Levítico nesse momento. No capítulo anterior de Levítico, Levítico 1, a gente viu o holocausto, então sacrifício de sangue que simbolizava a purificação do povo dos seus pecados. E agora, em Levítico 2, já separei aqui alguns trechos muito interessantes, a gente tem a oferta de manjares, que é uma oferta sem sangue, só que expressava também a gratidão, a consagração. Era uma forma de dizer assim, Deus, tudo que eu tenho vem de ti. Então eu devolvo para o Senhor, meu Deus, a minha colheita de adoração. Então vamos no verso 1. No verso 1, a palavra diz assim, olha, quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha, hein? Farinha de qualidade, farinha premium. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso. Então vamos entender esse trecho aqui, esse trecho bem interessante. Não era qualquer farinha, como eu falei, tinha que ser farinha premium, aquela comprada já nas adegas internacionais, mas era uma flor de farinha, era a parte mais fina, a parte mais pura, a melhor. E ainda tinha azeite, tinha incenso, ou seja, isso mostra que para Deus não importa a quantidade, mas é a qualidade. A qualidade e o coração que a gente oferece às coisas. Quantas vezes que a gente dá para Deus, como eu falei até no vídeo passado, né? O resto do nosso tempo, o resto da nossa atenção, dos nossos recursos, das nossas forças. E aqui ele chama a gente para entregar o melhor, mesmo que seja pequeno, que seja simbólico, mas que seja o melhor, mais valioso para a gente. E aí, dando sequência no verso 2, a gente vai ver aqui o memorial levantado diante de Deus. A palavra diz assim, ó, e levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso, e os queimará no altar como porção memorial. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Percebe? Então, não era tudo que ia para o fogo, mas só uma parte, um punhado. Isso era chamado de memorial. Ou seja, Deus se lembrava daquele ato. Isso me emociona, porque até um pequeno gesto de devoção, ele pode se tornar um memorial diante de Deus. A sua oração simples, a sua fidelidade em algo escondido, o seu tempo dedicado a Ele, tudo isso sobe como um cheiro suave lá no céu para o Senhor. Nada passa despercebido diante dele. Antes de ontem, por exemplo, eu fui num evento da capelania, eu faço parte da capelania aqui dos Estados Unidos, e me tocou um testemunho de uma moça que ela tinha orado a Deus alguns dias antes. Ela orou assim, Senhor, preciso de um carro, eu arrumei um trabalho, preciso de um carro para trabalhar, não tenho dinheiro, Senhor, não tenho dinheiro para pagar a prestação, para dar entrada. Traz para mim, Senhor, um carro, nem que seja o carro de alguém que esteja com o carro em casa, parado, mofando. Ela usou esse termo. A irmã dela até falou, como assim? Como assim, carro parado, mofando? Não tem como. O líder da nossa escola de capelania, ele encontrou uma pessoa que tinha alguns carros, e essa pessoa disse para ele assim, irmão, eu quero oferecer alguns dos meus carros para vocês da capelania, para o serviço de vocês aí, porque eles estão aqui em casa parados, mofando. Olha o termo, parado, mofando. O que ela pediu foi o que ele falou. E hoje ela está com esse carro. Então, olha como que Deus, ele responde os mínimos e também os médios e os grandes detalhes. Deus não se esquece de você, Deus escuta as suas orações. E ela sobe para Ele, as suas orações tocam o coração de Deus. Deus é um Deus de detalhes, como está aqui no verso 2, todos esses detalhes, né? O detalhe da qualidade da farinha,
de como tudo é feito. Deus é um Deus de organização, Deus um Deus de ordem, né? E aí, dando sequência, vamos aqui na página seguinte, eu separei o verso 11, que é um trecho muito interessante, que ele dá uma ordem sobre o fermento e sobre o mel. Eu gosto de mel, eu fiquei bem assim quando eu li esse texto. Então assim, nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo ao Senhor. Por que isso? Né? Fui estudar o porquê disso. Né? O fermento e o mel, isso eu não sabia, eles simbolizam corrupção e falsidade. O fermento ele incha, ele aumenta, mas ele não é sólido. Né? E o mel, ele adoça, só que ele simboliza o quê? Prazer humano, sedução, superficialidade. Então o que Deus está dizendo aqui em Levítico 2:11? Não traga ofertas contaminadas. Eu também não quero uma devoção superficial, uma devoção cheia de aparências e de prazeres carnais. Deus quer pureza, Ele quer verdade. A gente pode enganar as pessoas, só que a gente não engana a Deus. E Ele vê o coração por trás de cada oferta. Ele sabe muito bem a sua intenção, Ele sabe o que passa na sua mente, tudo. Ele tem o controle de tudo, Ele é o Criador de tudo. E para finalizar nossa análise aqui, verso 13... onde fala agora do sal. Sal é coisa boa, coisa top, também gosto do sal. O que diz aqui no 13? Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Então aqui está mandando acrescentar sal. Taca sal. Não vai exagerar na sua comida, tá? Mas o sal, ele representa o quê? Aliança e preservação. Naquela cultura, o sal era um símbolo de algo que não se corrompe. Então Deus está dizendo assim, toda vez que vocês me oferecerem algo, lembre-se, nós temos uma aliança eterna. Então hoje o próprio Jesus, ele nos chama para ser o quê? Para ser sal da terra. Pessoas que preservam, pessoas que dão sabor e que vivem a fidelidade da aliança com Deus. Então, concluindo, gente, esse capítulo muito interessante, Levítico 2 nos mostra que a adoração não é só sobre grandes sacrifícios, mas também sobre ofertas simples, sinceras e puras. Deus ele não olha apenas o tamanho daquilo que a gente entrega, mas ele olha, sobretudo, a verdade do nosso coração. O punhado de farinha, a gente viu aqui, ele se tornou o quê? Um memorial diante de Deus. O sal, muito saboroso, muito poderoso. Ele lembra o quê? Que a gente tem uma aliança eterna. E também ele falou do azeite. O azeite, o incenso, eles representam o quê? Azeite, unção. E também a oração, subindo como cheiro suave. Então tudo isso aponta para Jesus. Tudo isso aponta para Ele, para o Cristo, para o Nazareno, porque Ele é o pão da vida. Ele foi o grão que foi moído por nós, por mim e por você. Aquele que se entregou em perfeição, tá? Cada detalhe da oferta de manjares, cada detalhe fala com Ele. E hoje nós somos chamados para viver assim, sem fermento, sem falsidade, mas com sinceridade, com pureza e com fidelidade. Se essa palavra falou ao seu coração, comenta aqui embaixo, eu quero ser sal e eu quero ser um memorial diante de Deus. Isso vai ser um ato profético de entrega e de fidelidade. Aproveita também, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que até um punhado de farinha pode tocar o coração de Deus. Né? E eu quero aproveitar aqui e falar da minha enorme tristeza aqui com a morte do ontem, né? Aqui nos Estados Unidos, do Charlie Kirk. Eu quero fazer uma oração, não por ele, porque ele já está no céu. Podemos orar por ele? Sim, podemos por ele, orar pelos familiares para suportarem essa perda aí tão substancial de um ser humano tão incrível, tão fantástico. Mas eu quero orar por aquelas pessoas que têm ódio no coração, porque, mais uma vez, né, as pessoas de tendências políticas de viés esquerdista. Por que eu estou falando isso? Porque já descobriram, né, que foi coisa política ligada à esquerda. Então eu quero orar para que as pessoas elas tenham o coração delas mais quebrantado, como um todo. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós tivemos ontem uma perda muito grande. O Charles já está aí no céu com o Senhor. Aqui na terra ele foi sal. Ele foi grande sal. As orações dele, o trabalho dele subiram como aroma agradável ao Senhor.
Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos por todos aqueles que têm ódio, por aqueles que te adoram, por todos aqueles que te amam, por todos aqueles que levam a tua palavra, como o Charlie, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas, toque o coração dessas pessoas, que essas pessoas possam ser salvas, que essas pessoas possam receber o Senhor como Senhor e Salvador, que elas recebam Jesus, Pai. Eu oro, Deus, por mais amor, eu oro, Deus, por mais tolerância, por mais compreensão, Paizinho, e que cesse o fim de toda violência. Eu oro pela paz, a paz do mundo, a paz global, em nome de Jesus. Amém.